Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Estamos juntos mais uma vez aqui do Chico Xavier em Portland para o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade com André Luiz. Hoje, iniciando o capítulo 12, Clarividência e Clareaudiência. Mas antes da gente começar, vamos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, cumprimentando a equipe de André Luiz e de Emmanuel, agradecendo por essa oportunidade de convivência, aprendizado, estudo, pedindo a proteção e o amparo dos mensageiros do bem, para que possamos aprender tudo aquilo que nos ajude ao nosso crescimento aqui na Terra, enquanto espíritos eternos, graças a Deus. Bom, esse capítulo é um capítulo muito importante porque a gente vê a importância da nossa disciplina, da reforma íntima, da nossa conduta durante um trabalho espírita, né? A gente está vendo que eles estavam no encerramento. Então, na reta final do trabalho, né, eles já tinham tido 2 horas aí de trabalho mediúnico, que é a duração normal, mais ou menos normal de um encontro, né, de desobsessão. E nesse contexto, o fechamento acontece com a prece. Nessa prece, muitas vezes, com a palavra do mentor, né? E aí a gente vê que, a gente lembra, né, que tanto no início do trabalho, a gente faz a prece como uma forma de captação de energia, de ajuda, de suporte, e no final do trabalho também, como uma forma da gente receber, recolher um auxílio, depois da gente ter desprendido energia de doação, de cura, de ajuda encarnada, desencarnada. Então, a gente vê aqui que nessa hora da prece, a gente vê André Luiz nos contando que os amigos sofredores aglomerados no recinto poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam por meio da oração o refazimento das próprias forças. A gente vê que continua dentro da sala aqueles que foram buscar ajuda, né? É, e eles precisam dessa prece, dessa doação que a gente faz. Lembrando que a prece não é só um petitório, né? A gente pode pedir, mas a gente tem que também lembrar de honrar, de agradecer, de doar, né? A equipe espiritual, durante uma prece, ela vai derramar sobre o grupo de encarnados e desencarnados uma dose extra de energia curadora para que haja um equilíbrio, um fechamento, para que se tiver qualquer ponto ainda pouco resolvido, que, que seja apaziguado, que cada um siga aí na tarefa que lhe convém. E terminando o trabalho, assim como no Evangelho do Lar, a gente vê o quê? A água fluidificada. A água fluidificada eu achei muito importante que a André Luiz fala, porque muitas vezes a gente não leva em consideração a importância da água fluidificada, né? Que vai estar ajudando não só na saúde do espírito, como no equilíbrio do corpo. O que é a água fluidificada? A água fluidificada é uma água potável que vai estar recebendo o recurso magnético dos mentores para o equilíbrio psicofísico dos encarnados, né? Então, no momento da prece, a gente percebe que aquela água normal, ela vai estar recebendo, ela vai estar transmutada, recebendo energias com propriedades curadoras, tanto para o corpo físico quanto para o corpo espiritual, que é o perispírito. Ele descreve no livro uma coisa linda, que existem partículas de luz que vão sendo derramadas e que muitas vezes são descritas pelos médiuns clarividentes, né? Isso pode acontecer tanto num trabalho de um centro espírita kardecista, como também, por exemplo, numa igreja, no momento de o recolhimento da distribuição de uma hóstia, né? A gente vê que todo aquele que está indo buscar com fé, com força de vontade, com desejo de ser ajudado, que está fazendo a sua prece, os mentores vão estar ali proporcionando a ajuda que precisa. Então, a gente sugere que quando nós formos ao centro espírita, que nós levemos aí junto conosco uma garrafinha de água, né, para ser fluidificada, porque a gente pode trazer depois para casa essa água fluidificada. E quando ela estiver terminando
A água, se a gente encher de novo, a água inteira se fluidifica também, né? Então, ele explica que essa água que está sendo magnetizada pelo mentor do trabalho, o que que ela vai fazer? Ele explica. Há deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico. A gente lembrando que muitas das nossas mazelas, das nossas doenças, estão cravadas no perispírito, estão gravadas no perispírito. Por quê? Porque são danos, cicatrizes que nós trazemos de outras vidas. E ele continua: somente a intervenção magnética consegue aliviar até que os interessados se disponham à própria cura. Esse parágrafo foi importantíssimo. Por quê? Porque ele está falando coisas para a gente que a medicina ainda não sabe. Primeiro, que a água que tiver magnetizada pelo conteúdo da prece, com amor, ela tem o poder de alterar o nosso campo celular. Primeira coisa. A segunda coisa é que nós, com a nossa vontade em ação, o nosso desejo, a nossa fé, a gente consegue encontrar a nossa própria cura. A nossa cura precisa primeiro ser a cura moral, né? A nossa cura moral vai modificar a química celular do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual, e com isso a gente vai se sentir melhor. Eu queria comentar com vocês também do Dr. Masaru Emoto, que é o estudioso da água e japonês, e ele conta aí pra gente, né? Ele fez uma pesquisa profunda, e vocês conseguem se darem um Google no nome dele, ou se procurarem é, no YouTube, vocês vão encontrar vários vídeos sobre ele, falando de como a química da água se altera dependendo da emoção em que ela está sendo imersa, a vibração do local. Então, vocês imaginam, numa casa onde há muita briga, muita discussão, gritaria, como é que está a qualidade da água que a gente está tomando? Essa água vai estar podre, né? E lembrando que o nosso corpo é feito de 70% de água, imagina o que essa violência moral está fazendo com a nossa saúde do corpo também, né? Com a magnetização da água pelo mentor, a gente vê que ela vai se alterando e ela se torna remédio tanto para o corpo quanto para a alma, e vai estar proporcionando aí bem-estar e saúde para todo mundo que está lá. E além da magnetização que é feita pelos mentores, o mentor também dá a passe dos médiuns, né? Nos 3 médiuns que têm mais aptidão da clarividência e da clareaudiência, para que eles consigam aí filtrar as informações que vão estar sendo compartilhadas com eles. E eu achei isso muito interessante, porque se isso não fosse feito, a gente podia imaginar que eles estariam imersos num bang-bang de informações. E aí estão dentro da sala e sem esse filtro, eles não provavelmente não conseguiriam focar na mensagem de paz, de ajuda, de refazimento da faixa do mentor, né? Da mesma forma que a gente vê que nós estamos hoje aí também mergulhados num mundo de informações. Agora, mediunidade varia de pessoa para pessoa. Sintonia é tudo, e a gente vai ver exatamente isso nesse capítulo, o quanto a sintonia varia de pessoa para pessoa. Mediunidade é sintonia, e cada um de nós vai viver envolvido pelas forças que se combinam com o nosso pensamento, e vai estar transmitindo aquilo que combina com a gente, né? O médium, nós médios, é, somos pessoas que temos possibilidades neuropsíquicas e que vão além desses 5 sentidos normais. O que eu estou dizendo? Nós que somos médios, médios ostensivos, a gente sabe que todo mundo tem mediunidade, mas alguns têm mais mediunidade do que outros, né?
Mas o importante é que se vai além desses cinco sentidos, significa que quem vê e quem ouve não são os cinco sentidos. Quem está vendo não são os meus olhos. Quem está ouvindo não são os meus ouvidos, né? Então a gente percebe que esses três médios vão estar se ligando em faixas vibratórias diferentes, de acordo com a sua evolução e de acordo com a sua vontade, né? E vão estar trazendo aí perspectivas diferentes de tudo que está acontecendo. E a aptidão deles, a atenção deles está sendo aguçada e filtrada pelo mentor da mesma forma, mas cada um deles vai receber, vai perceber de uma forma diferente, né? Os próprios mentores, eles vão estar manipulando as nossas capacidades mediúnicas para que a gente não entre em desequilíbrio. Por quê? Porque se cada um de nós enxergasse e sentisse tudo que está ao nosso redor, a gente provavelmente entraria numa crise. Da mesma forma que a gente está aí mergulhado num monte de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de internet e etc., ondas de luz, e que a gente não consegue captar. Os nossos olhos físicos não conseguem, só percebem uma pequena parcela de tudo que está ao nosso redor. A mesma coisa acontece com a nossa mediunidade. Tem uma história muito engraçada do Divaldo, ele contando quando ele estava começando seu trabalho lá na repartição pública em Salvador, que ele via as pessoas indo lá para pedir ajuda, pessoas que já estavam desencarnadas, que estavam lá para pedir conta aí do INSS deles. E aí ele via a pessoa desencarnada vindo falar e ele não conseguia distinguir quem estava vivo e quem estava morto. Então ele ia lá e conversava com um bando de gente que já estava desencarnado e os amigos dele da repartição, o próprio chefe dele, achava que ele era maluco, né? Com quem que ele está falando? Ele está fazendo gozação, ele está fazendo brincadeira. Então, depois dele sofrer muito, é, ele faz um trato com uma colega de trabalho dele que antes dele levantar e falar, ele olhava para ela para ver se a pessoa estava viva ou não, se os outros conseguiam ver ou não, né? Então a gente, ele inclusive comenta que ele nunca pôde, na verdade, dirigir, porque para ele dirigir, provavelmente ele atropelaria quem está vivo e desviaria de quem, quem já estava desencarnado. Então a gente imagina aí a dificuldade de viver com uma mediunidade tão vultuosa, né? Tão grande, tão intensa quanto a dele, no dia a dia, né? O tanto de informação, de voz que está ao nosso redor, que está ao redor dele. Então, a gente voltando, a mediunidade ela é pessoal e intransferível, assim como a nossa responsabilidade em relação a essa mediunidade, né? E ela vai estar variando de acordo com o nosso estado mental. Então, isso é importante a gente pensar. Se a gente está num estado mental bom, a nossa sintonia tá uma sintonia elevada, a gente vai estar sintonizado com mentores do bem. Se a gente está numa sintonia baixa, com raiva, com rancor, com vontade de brigar, a gente vai estar sintonizado com espíritos menos evoluídos, né? E além do nosso estado mental, outra coisa que varia, que faz variar essa faculdade mediúnica, é o nosso estudo, o nosso esforço, né? Então, nós não somos os mesmos todos os dias e em todo momento. A gente se comporta diferente e em relação ao que acontece no nosso dia a dia. A gente tem esse potencial dormente dentro de nós e a gente vai estar filtrando como a gente vê as coisas dependendo da lente como a gente está no momento, né? Da nossa lente mental. E aí ele fala um pouco dos médiuns, que esses três médiuns estavam submetidos ao comando magnético de Clementino. A gente viu que o Clementino vai lá e dá um passe neles. E podem identificar-lhe a presença com analogia de observações. Isso é outra coisa interessante, que quando a gente está num trabalho de desobsessão, que a dirigente fala agora, né? Vamos prestar atenção no que está acontecendo. Muitas vezes cada médium vai complementar o que o outro está falando. Entrou numa faixa diferente, mas dentro da mesma gama, né?
E aí continua, porque nas circunstâncias em que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual. Então, eles estavam usando a mediunidade naquele instante para perceber o que estava acontecendo na sala de paz. E aí, Clementino fala em voz alta: concentremos mais atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. Por que que isso também me chamou a atenção? Porque quando a gente está num trabalho e alguém está fazendo a prece, comum a nossa cabeça devagar, né? Pensar nos nossos problemas. E esse convite, essa lembrança, é que a gente volte para prestar atenção no que está sendo dito na prece. E a gente viu o que acontece, que Dona Celine e a Dona Eugênia escutam essa rogativa do mentor espiritual do trabalho, né? E prestam atenção. Mas o Antônio Carlos não está prestando atenção, não está ouvindo. Por quê? Porque ele está desligado mentalmente dali. Ele acha assim, não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, para mim já tá bom, eu já ajudei quem eu tinha que ajudar, já dei a minha mensagem, agora eu posso cuidar dos meus interesses. Então ele está de corpo físico na sala. Ele não está de coração, não está de mente, né? E aí o que que a gente percebe? No caso da clarividência, da clareaudiência, do desdobramento, a gente vê que os olhos e os ouvidos são apenas instrumentos, que a percepção que acontece é toda mental. A gente já viu isso na viagem astral que o Castro fez, que o corpo dele estava dentro da sala e ele estava descrevendo o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo. Então, as nossas limitações físicas, como surdez, como cegueira, não limitam a nossa mediunidade de clareaudiência e clarividência. Há som e luz muito além das nossas fronteiras de percepção sensorial, né, física. A nossa mente aqui, ela é um ponto espiritual limitado. É ela que vai colocar o boundary da onde a gente vai ver, do que é que a gente vai sentir. E essa percepção limitada, ela vai se desenvolvendo com o quê? Com conhecimento, com amor, com trabalho no bem, enfim, com conosco fazendo o que a gente precisa, o que a gente já sabe que é certo, né? Então, os nossos órgãos físicos, na verdade, num trabalho de clarividência, de claudiência, de desdobramento, eles são dispensáveis. E isso faz com que a gente já perceba que existe muito mais além da vida aqui na Terra, né? Nesse sentido, a gente volta aí na famosa expressão do sexto sentido, que são os sentidos dessa esfera que pertence à alma, não é a esfera física. Então, aqui está falando, todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma que fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Então, quer dizer o quê? Que cada um de nós, dependendo do planeta onde a gente está vivendo, esses sentidos, eles vão estar sendo mais evoluídos ou menos evoluídos. A gente sabe de planetas mais evoluídos, como, por exemplo, Júpiter, em que existe essa comunicação entre encarnados e desencarnados sem problema nenhum. Por quê? Porque o mundo lá, o planeta, não é tão materializado com a gente. Não existe essa barreira tão grande quanto a gente sente aqui na Terra. Aqui na Terra, por ser um planeta de expiação e provas, nós ainda somos muito materializados. E a nossa antena, né? Nós médiums como antena, a gente está muito mais ligado às coisas de baixo escalão do que de alto escalão, né? Então a gente vê que nesse momento na sala, as bênçãos estão sendo disponibilizadas, distribuídas para todos que estão lá, encarnados e desencarnados. Mas será que cada um vai receber a mesma coisa, do mesmo jeito? Não, não vai, porque cada um vai estar sintonizado num ponto. E isso vai variar de acordo com a sua vontade. Tem aquela história de que Jesus diz: busquei e achareis, é isso. Né? Cada um vai encontrar aquilo que a gente busca. Quando o médico questiona o que está acontecendo no trabalho mediúnico ou
durante uma incorporação, a gente tem que perceber que ele vai estar sendo sintonizado com aquele grupo de espíritos que lhe é mais afim. Então, a gente, quando está num trabalho de obsessão, a gente não pode mitigar a oportunidade de socorro para aqueles espíritos necessitados, porque esse é o objetivo do trabalho. Mas a gente não pode continuar nessa mesma sintonia quando a gente chega em casa, né? Daí a importância da gente fazer o nosso papel no lugar certo, na hora certa, né? E no momento que a gente está num centro espírita, a gente servir em benefício daqueles que precisam mais do que nós, né? Quando nossa intenção é ajudar, a gente vai estar sempre envolvido, a gente vai estar sempre sustentado e amparado pelos amigos do bem. Então, qual que é a diferença que a gente está vendo aí? Primeiro, Castro tem uma indiferença mental total. Ele está aí só com os seus propósitos egoístas, ele está desconectado com o mentor, ele está despreocupado em servir, ele está querendo ver a mãe dele, ele está mais interessado em se comunicar com a mãe desencarnada do que aceitar o convite do mentor, né? Então, pela sua mediunidade, sua capacidade, ele consegue ver o mentor, consegue ver Clementino, mas ele não está prestando atenção. Isso me lembrou filho adolescente, por exemplo, né? Que a gente pode estar falando e tá de corpo presente, faz assim, sim, 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 e não ouviu nada do que a gente está falando, né? Então a capacidade mediúnica dele está lá. E a gente viu isso no desdobramento, né, que foi usada para benefício do grupo. Mas agora ele está interessado no benefício próprio, né? Nesse encontro com a mãe dele. Então, o que que significa? Que ele está sendo uma antena que está desensibilizada momentaneamente e está se recusando a sintonizar com o mentor do trabalho. E aí a gente fica pensando, quantas vezes a gente não faz isso, né? Então, o nosso anjo da guarda está do nosso lado, está cutucando, está chamando a nossa atenção, mas a nossa cabeça está em outro plano, né? Eu não estou querendo saber de estudar, eu sei que eu tenho que ler o capítulo, eu sei que eu tenho que fazer a minha reflexão, eu sei que eu tenho que me preparar para uma aula, mas eu escolho fazer outra coisa, né? Então, é o nosso comportamento desequilibrado, nosso lado sombra agindo, né? Então, no comportamento dele, a gente vê que ele passa pelo desdobramento, né? Nesse momento, existe a descrição aí no capítulo dele saindo do corpo dele para se encontrar com a mãe, simplesmente porque ele já fez o suficiente. Né? Então a gente vê que é muito diferente do comportamento que a gente vê da dona Celina, que é aquela pessoa, aquele médium com mais disciplina, com mais entendimento, com mais vontade. O marido dela vai lá, né? Ela escuta a voz dele chamando e ela responde mentalmente para ele. Agora não, depois a gente se vê, né? Mas agora eu estou no meio do meu compromisso. Mas muitas vezes, porque dentro de uma sala espírita, de um grupo espírita, a gente é voluntário, a gente não recebe salário, a gente acha que a gente não tem essa obrigação, se esquecendo que talvez os mentores que estejam lá sejam muito mais evoluídos que a gente nem imagina, né? Mas aí na nossa invigilância a gente simplesmente passa por lado, né? E aí Clementino faz uma prece. E aí eu achei isso tão lindo, porque no momento dessa prece, ele transmuta. Ele fala assim: cintilações de safirino esplendor revestiam-lhe agora o busto, dando a impressão de apenegado benfeitor se convertera num anjo sem asas. E aí a gente vê que tem um instrutor que vem e dá a palavra. Olha só, em momentos ligeiros, verdadeiro jogo solar desceu do alto, coroando-lhe a fronte, e de suas mãos passou a irradiar-se prodigiosa fonte de luz, que nos alcançava a todos, encarnados e desencarnados, prodigalizando-nos a sensação indescritível de bem-estar. André Luiz descreve uma sensação de êxtase nesse momento,
como efeito da prece de Celestino, né? Então a gente vê que durante uma prece feita pelo mentor, um trabalho como esse, a gente tem a oportunidade de receber um manancial de energias restauradoras e que vão estar ajudando a gente desde que a gente esteja aberto, sintonizado com o mentor. A ajuda é derramada a todos nós, encarnados e desencarnados. Mas a gente vê que nem todo mundo vai estar recebendo do mesmo jeito. E existe a comunicação de um instrutor que não está na sala abençoando o grupo. Então a gente vê a amplitude, né, dessa rede de mensageiros do bem nos auxiliando num momento como esse, né, de trabalho. Então, a gente vê que as médiums, a Eugênia e a Celina, elas veem o que está acontecendo, porque elas estão conectadas com o pensamento de Clementino, mas elas veem coisas completamente diferentes. Uma delas vê um rio. E aí André Luiz e Hilário se questionam, mas como assim? Não tem nem espaço para ter um rio. E aí a gente percebe que o ponto é, elas estão enxergando o pensamento do mentor, né? Então, a gente tem capacidade de ver e ouvir o pensamento dos espíritos que estão sintonizados conosco e perceber quais são essas emoções que eles estão sentindo. André Luiz fala para a gente que ideias elaboradas com atenção geram formas, que tem movimento, tem som, tem cor, são perceptíveis por todos aqueles que se encontram sintonizados pela onda que se expressam. O que acontece num caso de obsessão, de subjugação? É isso. O doente, a vítima, o encarnado que está sendo obsediado, no caso ele ser encarnado, ele está com uma ligação mental com a faixa magnética do obsessor e ele vai estar vivendo essas situações alucinógenas de terror que aquele obsessor está passando para ela. Então, por isso é que muitas vezes existe essa confusão de desequilíbrio mediúnico versus a pessoa ter um problema de loucura, por exemplo, né? É porque ela está enxergando aquilo que o mentor não, o obsessor está mostrando para ela. Então, para a gente refletir, a gente terminou hoje o capítulo. Semana que vem a gente faz o capítulo 13, mas refletindo aí nesse capítulo. Pensamento, sintonia durante o trabalho espiritual. Prece e água fluidificada, a gente levar isso a sério, não só no trabalho, mas também na hora do evangelho no lar. A importância do evangelho no lar, a importância do estudo, a importância da responsabilidade, disciplina do médium. A gente tem que lembrar que nós somos médiums 24 horas por dia. Essa capacidade mediúnica que a gente tem, ela não é que nem uma caixinha que a gente fecha a hora que sai do centro, ela continua. E é por isso que a gente precisa ter disciplina, ter estudo, ter vigilância, para que a gente não caia em desequilíbrio. Né? Porque não adianta a gente fazer tudo certinho no centro, a hora que abriu a porta e saiu, continuar vivendo a vida como se não tivesse amanhã. A gente não vai ser um bom médio dentro do centro e a gente vai ser uma pessoa desequilibrada do lado de fora. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E aí agora a gente abre para os comentários. Quem quer comentar? Aí ficou tudo tão bem explicadinho, Ana. Pois é, mas eu acho que é legal a gente refletir, né, pensando na nossa casa, da influência dos pensamentos que a gente tem em casa, pensamentos de tristeza, de desespero, de raiva, pensamentos que são comuns todos nós sentimos, porque nenhum de nós aqui é anjinho, né? O mundo aqui é anjinho de asa quebrada. E o que esse pensamento está criando dentro da nossa casa? Quais são as formas, as imagens que a gente está impregnando dentro da Eu nossa. acho que aí é tudo uma questão de treino, né? Como a gente já falou, é que a gente tem que, toda vez que um pensamento vem, você tem que colocar para o lado.
Substituir por um... Isso é exatamente o que o Chico falava, a gente substituir um pensamento ruim por um pensamento bom, né? Porque Eu, assim, eu tô tentando melhorar, né? Porque a ansiedade, ela gera muito pensamento negativo, né? Você se preocupa demais. Então, eu digo que quem sofre de ansiedade é que nem você sofre de um vício, que na realidade é um vício, né? A gente tá, quem tem ansiedade é viciado em pensamento negativo. Então, eu fico naquela coisa de estar vigiando, sabe? Não, cortando os pensamentos quando vem, né? Não me preocupar demais. Então, puxo para o presente. Não, não adianta se preocupar com uma coisa que ainda nem aconteceu. David diz que eu morro antecipadamente. é aquele negócio da gente estar na esteira, correndo e querendo sair do lugar. A ansiedade não faz a gente sair do lugar, né? A Exatamente. Então, ansiedade é assim, o futuro, né? A única coisa que a gente está controlando é o agora, né? Então, eu acho que aí cai nessa coisa da gente controlar os pensamentos, né? Então, assim, é sempre manter aquela vigilância, né? Eu digo que eu fico, eu sou no, como é? Eu participo do AA o tempo todo, entendeu? É vigilância, né? Mas entendeu? Assim, só quem tem é que sabe, né? O quão benefício e quão difícil é você controlar o pensamento. E a gente pensa, o pensamento passa muito rápido, né? E mas como você está falando, eu acho que o primeiro passo é a gente ter essa consciência, que nem você É, está falando, opa, né? Então volta para o presente, né? Na yoga, a gente fala, volta para a respiração. Por quê? Porque a respiração é o agora. Então ela é, funciona como a âncora da gente voltar para o momento. Por isso que a respiração é importante, e não a respiração aqui no peito, a respiração no abdômen, no umbigo, que é a respiração no umbigo faz a gente relaxar, né? isso. Enquanto a respiração aqui faz a gente ficar mais agitado. Então, o trabalho disso, da gente voltar para o momento, isso a gente pode fazer qualquer hora, não precisa saber fazer é, meditação, é só perceber o que a cabeça está voando. Não, peraí. Respira e volta para o momento, para a respiração, porque a única coisa que a gente controla é o agora, né? A ansiedade está fazendo a gente sofrer por uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer e muitas vezes nem vai, né? Pois é. Obrigada. Mais algum comentário? Eu, como sempre, achei o capítulo muito lindo, mas o conceito que eu considerei mais importante na reflexão de hoje foi acerca da importância da prece. A gente já sabe, por experiência própria, que ela é aquele canal luminoso de ligação com as esferas superiores, que a gente recebe energias extraordinárias que a gente não consegue nem avaliar. Ah, mas eu registrei com mais intensidade aquele momento em que ele fala do êxtase. E eu queria perguntar a vocês se vocês já viveram esse tipo de experiência. Aqui no nosso grupo eu já tenho tido algumas vezes, durante a aula, durante a palestra, durante a vibração. Assim, o jorro de energias positivas e luminosas é tão intensa que, como é que eu vou dizer? Potencializa a nossa sensação de paz, de alegria, de felicidade. De repente, a gente fica de bem com a vida, com o mundo, com as pessoas, com a gente mesmo. Aquela emoção, aquela alegria, assim, que difícil de descrever através de palavras. E muitas vezes, não sei se acontece com vocês, a gente começa a chorar. É um choro que não é choro, mas as lágrimas escorrem como torneirinha aberta, ou o nariz escorre. É eu não vou para os meus trabalhos na federação sem levar lencinho. Eu brinco com as minhas amigas que a minha mediunidade é nasal,
Porque é exatamente isso que André descreve nesse capítulo, é o impacto, o choque vibratório da energia mais elevada com a qual a gente não está acostumada e que balança, sacode. É, é isso aí. Eu sinto muitas vezes quando eu dou a palavra do mentor, porque eu acho que aí você entra na sintonia muito mais alta do que a sua e com certeza tem aquele passe, aquela aproximação. E realmente, a hora que trabalha, parece que a Mas como gente André não Luiz tá. ensina, depende de nós estarmos atentos, acompanhando, sentindo. Uma palestra de Emmanuel que a gente tem toda semana, às vezes um parágrafo sacode, balança a gente, abre portas novas que a gente não tinha imaginado. Não só pelo conhecimento, pelo raciocínio, pela lógica do que está sendo falado, mas principalmente por esse impacto vibratório. Eu Uhum. não sinto durante a reunião, mas de vez em quando eu sinto uma gratidão tão grande, é um sentimento tão grande assim dentro do meu peito que eu choro. E às vezes eu estou dirigindo alguma coisa assim, e outro dia desse eu estava escutando dizendo que não sei se isso é o contato com seu mentor ou é com o anjo da guarda, alguma coisa desse tipo, mas é uma sensação de gratidão tão grande. Eu digo que eu não sei o que é ter fé, mas eu sei o que é ter gratidão. Eu acho lindo, a minha mãe tem uma fé enorme. Eu faço, meu Deus, eu queria tanto ter fé, mas eu tenho mais gratidão do que fé. Mas será que dá para ter gratidão sem fé? É. Eu acho que não. Ó, você acabou de descrever a sua experiência do êxtase espiritual. Eles variam de acordo com a ocasião, de acordo com a intensidade, mas essa mudança vibratória, essa energia que a gente não estava sentindo antes e que sente de uma forma muito especial, é exatamente o que a gente está colocando. Isso aí. Bom, muito obrigada a todos. Obrigada, André Luiz, a Emmanuel, por essa reflexão, por essa lembrança da importância da prece, da importância do estudo, da importância da nossa disciplina. Nós pedimos que Jesus alimente essas sementes ainda adormecidas dentro de nós, para que nós possamos ser a melhor versão de nós mesmos, levando amor, levando paz, levando harmonia a todos aqueles que necessitam, mais do que nós. Obrigada, André Luiz. Obrigada, Emmanuel, por esse trabalho tão lindo, por tantas informações que abrem os nossos olhos e os nossos ouvidos, despertando as nossas consciências para a verdade espiritual. Que nós saibamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia da melhor maneira possível. E assim nós vamos agradecendo, pedindo que fluidifique a nossa água, colocando aí tudo aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E assim dizemos graças a Deus. Obrigada.